Seja bem-vindo a mais uma resolução do Memorize, questão da Unesp 2025. Olha só o que ela vai trazer aqui pra gente, questão de ecologia. A sobreposição citada no excerto sugere que entre as orcas e os seres humanos ocorre uma relação ecológica denominada... Bom, sem ler o texto, só por causa de duas palavras você já poderia matar essa questão. Primeiramente porque ela já fala aqui sobre relação ecológica e ela fala sobre sobreposição. Sobreposição em relação ecológica, geralmente estamos falando de sobreposição de nicho. Tem que vir na sua cabeça uma imagem muito parecida com essa aqui. Imagine que nós temos a espécie A e a espécie B. Elas vivem em determinado local e compartilham do mesmo nicho. Como elas vivem no mesmo local e compartilham o mesmo nicho, por exemplo, se alimentam do mesmo alimento, a gente vai ter uma área em que ocorre a famosa sobreposição de nicho. Quando ocorre sobreposição de nicho, nós temos a famosa exclusão competitiva. É o princípio da exclusão competitiva de Pauling, né? Então aqui nós temos a famosa competição. Duas espécies competindo pelo mesmo recurso. A ideia da exclusão competitiva é que não tem como duas espécies habitarem ali no mesmo local e terem o mesmo nicho. Isso vai fazer com que uma das duas acabem se excluindo, ou seja, deixando de existir, ou até mesmo as duas podem acabar deixando de existir pela falta de recurso. Lembre que a competição, ela é menos. Ambas perdem. Por quê? Por mais que uma acabe ganhando ali a questão do alimento, né, ganhando o espaço, ela vai ter gastado energia para poder ganhar essa briga, para poder ganhar essa competição, né? Então, sobreposição de nicho, automaticamente você tem que pensar na resposta competição, tá certo? E lembrar que é menos a relação ecológica. Vamos ler o texto agora, né? Porque ele é essencial, de acordo com a pesquisa científica, enquanto a baleia orca, então seria a nossa espécie A, que é a baleia orca, para das 121 espécies, seres humanos, seria a nossa espécie B, dentro do mesmo nicho, então aqui a questão entregou, né? Dentro do mesmo nicho, a sobreposição em que vivem os grandes cetáceos afeta a vida marinha de 10.460 espécies. Como existe sobreposição do nicho, nesse caso, 69% das espécies predadas, tanto pela orca quanto pelo ser humano, a superexploração humana dos mares cada vez mais vai afetar as cadeias ecológicas desse ambiente marinho. Aí entra o comando, né? Porque ali a gente tem uma relação de predação. A relação de predação é a relação entre os seres humanos e as espécies que estão sendo predadas ali, né? As 10.460 espécies, a baleia orca. Só que a questão pede entre a orca e os seres humanos. Então a resposta é competição, gabarito, letra A. Por que as outras não podem ser justificativas, né? Protocooperação é uma relação positiva mais, assim como o mutualismo é uma relação positiva mais. A diferença é que o mutualismo ele é obrigatório, né? Então o exemplo que a gente vai ter ali vai ser a associação de líquens, ali micorrizas, bactérias do gênero Rhizobium junto com os fungos, né? Então ali é uma associação mutualística em que duas espécies, quando elas estão separadas, não conseguem sobreviver. Já a protocooperação é uma relação positiva não obrigatória. Então ambos ganham, né? Juntos eles vão mais longe, mas eles também conseguem sobreviver separados, não é algo obrigatório. Já o amensalismo também pode ser chamado de antibiose, tá? Pode ser chamado também de antibiose e é uma relação menos zero, ou seja, é quando uma espécie afeta a outra e ela não ganha nada com isso. Então, para uma espécie é sem prejuízo e para outra tem prejuízo. Essa é uma relação de amensalismo ou antibiose, tá? Comensalismo é uma relação mais zero, ou seja, uma espécie é beneficiada e a outra não tem prejuízo, né? Um ser é comensal, como se ele comesse restos ali, tá certo? Uma boa questãozinha da Unesp para você dar uma revisão. Se gostou dessa resolução, não esquece de deixar uma curtida aqui e, claro, também um comentáriozinho do que você achou dessa questão, se você acertou, se você errou, se achou essa questão fácil. Qual a tua classificação para essa questão? Fácil, médio ou difícil? Comenta aqui embaixo que eu quero saber.